Londres é uma das cidades mais famosas do mundo e foi um dia a capital do maior império que a humanidade já viu. Mas seus dias dourados são um passado distante. Hoje a cidade britânica vive à sombra de seu passado e as pessoas estão até mesmo a abandonando. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que Londres está à beira do colapso. Em seu auge, o Império Britânico tinha uma extensão territorial de 35 milhões de quilômetros quadrados, mais que o dobro de tamanho do maior país da atualidade, a Rússia. Sempre havia sol nas terras controladas pelos britânicos, e eles faziam esse controle diretamente de sua metrópole. Londres era o centro do mundo na época em que os continentes começaram a se conectar. Com colônias nos 4 cantos do planeta, a cidade londrina lucrava aos montes. Sendo a Inglaterra o berço da Revolução Industrial, sua capital sentiu logo no princípio os efeitos, tanto os positivos quanto os negativos, do mundo moderno. E a modernidade está cobrando preços caros hoje em dia. Uma casa de 3 quartos no coração da Inglaterra não sai por menos de 5.000 libras. Então, uma família ligeiramente numerosa tem que fazer malabarismo para dar conta de tudo. Esse aluguel, em reais, estaria na casa dos 30 mil. Imagine que você seja casado e tenha 2 filhos. Uma casa de 3 quartos seria o mais próximo ideal. Se você morasse em Londres, desembolsaria 30 mil reais mensalmente apenas em moradia. Ainda no século passado, o que não é tanto tempo assim em termos históricos, Londres era a capital da maior economia mundial e, de fato, a grande superpotência do planeta. Com os grandes conflitos mundiais, isso se tornou coisa do passado, tendo em mente que uma de suas colônias, os Estados Unidos, tomou essa posição. Londres passou de centro do mundo para a capital de um reino onde o rei não tem poder, que chove a todo instante e que o mundo apenas lembra quando vai fazer turismo. E é apenas o turismo e talvez algumas bandas famosas que formam nossa visão externa sobre Londres, muito distante da realidade da cidade cinzenta. Ela carrega uma aura de cidade sem cor por conta de seus longos períodos chuvosos e céus sempre nublados. Mas antes também era por conta de seu altíssimo nível de poluição. Em 1952, 10 mil pessoas perderam a vida lá durante a Grande Névoa, um fenômeno de elevado grau de poluição atmosférica, causado pelo choque climático entre o frio extremo que levou a uma queima incontrolável de combustíveis fósseis para aquecer a cidade. O problema da poluição persiste até hoje. O século XX foi terrível para a Inglaterra, por mais que tenha tido vitórias emblemáticas no período. Na década de 40 até os anos 90, Londres perdeu 1/5 de sua população, totalizando 2 milhões de pessoas a menos do que antes era uma cidade vibrante. A Segunda Guerra Mundial, a poluição e o declínio econômico e social do Reino Unido como um todo foram um forte baque para a capital britânica. E você verá no decorrer do vídeo como alguns desses fatores causaram os problemas atuais. A situação da queda londrina começou a mudar na reta final do século XX, com a cidade se integrando melhor à globalização e se tornando, de fato, um grande centro financeiro global. A Bolsa de Valores de Londres é uma das mais importantes do planeta. Seu sobe e desce dita o tom do mercado europeu. Mas, novamente, Londres enfrenta um declínio populacional e o pior, parece que dessa vez é irreversível. As razões para isso são básicas e eu tenho certeza que você entenderia perfeitamente. A começar pelo mais simples. Se uma cidade é cara demais para se morar, por que continuar nela? E não é que Londres tenha meramente um custo alto, como é comum das grandes metrópoles. Ela também ostenta o título nada positivo de capital mais cara da Europa, segundo a BBC. Mas não pense que o valor é sinônimo de qualidade. As moradias na capital britânica estão em condições deploráveis. O Reino Unido tem a monarquia mais famosa e popular da atualidade. Pessoas de todas as partes do mundo sabiam que a Rainha Elizabeth II era a monarca do país. Acompanharam seu funeral e também assistiram à proclamação do rei Charles III, seu sucessor. Mas o engraçado é que na mesma medida em que a coroa britânica é popular, ela é meramente ilustrativa. O monarca de lá não tem poder. Assim como Londres, que um dia foi tão poderosa, hoje vive apenas do nome que um dia teve. Os problemas de êxodo populacional da cidade londrina não ficaram no século passado. Em 2015, um artigo do jornal inglês The Guardian já indicava que uma debandada era questão de tempo. Numa matéria de 2019 da BBC, já havia fortes indícios baseados em estatísticas que as pessoas não eram mais tão atraídas pela metrópole. Apenas na década de 2010, mais pessoas saíram da capital do que decidiram ir para lá.
totalizando 500 mil de diferença entre ambos os grupos. Os jovens já eram os mais propensos a abandonar a capital britânica. Segundo dados do grupo Central for London, a cidade perdeu uma multidão de habitantes entre 25 e 34 anos. Apenas em 2018, 40 mil pessoas nessa faixa etária deixaram a cidade. E para aqueles que ficaram, a situação também era feia. Apenas em 2019, a população de sem-tetos na cidade londrina cresceu em quase 20%. Isso porque 2020 chegou e aconteceu. Você já está cansado de saber sobre os danos que a crise de saúde que nós recém enfrentamos causou ao mundo inteiro, e para Londres não foi diferente. Na realidade, ela só serviu para escancarar de uma vez por todas os problemas que a cidade estava jogando para debaixo do tapete. Moradia inflacionada, cidade poluída e uma vida estressante. Esses são elementos básicos e que em qualquer parte do mundo tornam uma cidade cada vez menos atrativa. 10%. Foi essa a queda da economia do Reino Unido em 2020. Para efeito comparativo, o Brasil, no mesmo ano, viu seu PIB cair em 3,3%, apenas um terço da queda britânica. A população sentiu o baque de um colapso econômico estrondoso. Era impossível não sentir. Entre 2019 e 2020, mais de 1,3 milhão de pessoas deixaram o Reino Unido, de acordo com a BBC. Esse foi o maior declínio populacional da ilha desde a Segunda Guerra Mundial. Os estrangeiros foram o grupo que mais deixaram o país. Isso por uma razão simples. Eles foram até lá em busca de novas oportunidades, mas se deram conta que a Inglaterra não era mais o lugar para crescer na vida, como eles haviam sonhado. E você adivinha só qual foi o epicentro dessa queda populacional? Londres, claro. Mais de 700 mil pessoas deixaram a capital em 2020, especialmente porque o PIB em queda não seria o único problema oriundo da crise de saúde e do isolamento social. A inflação logo se tornaria um pesadelo. Em 2021, o país registrou um índice inflacionário de 5,4%. Para nós, brasileiros, esse número nem parece assim tão alto, mas para os ingleses era, pois foi a maior inflação deles em 30 anos. E, novamente, o pior ainda estava por vir. Em 2022, a inflação britânica dobrou e passou da casa dos 10%. Em dezembro de 2022, o aluguel médio de um apartamento de 2 quartos em Londres era de 2.400 libras, quando antes, de 2020, era 1.900. Para conter a onda de alta generalizada de preços, o Reino Unido precisou recorrer a um recurso conhecido e impopular: subir a taxa de juros. Hoje, os juros nas terras da coroa estão em 5%, mas no auge da crise de saúde, eles estavam, acredite se quiser, em 0,1%. Para o Brasil, esse é um número absolutamente fora da realidade, quando nossa menor taxa Selic na história estava na casa dos 2%. Os números terríveis da economia inglesa só servem para sintetizar o que os cidadãos súditos já sentem na pele. É caro viver no país, e especialmente em Londres. O mundo mudou de forma avassaladora nos últimos anos. Por muito tempo se falou, especialmente após a ascensão da internet, que o futuro seria digital. E era verdade. A vida hoje já é muito diferente da de 10 anos atrás. Antes, a internet era só um passatempo. Hoje, ela é trabalho, é estudo. Ela é tudo, porque essencialmente a vida moderna está tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. Você pode fazer o que quiser, diretamente da sua casa, do seu sofá ou cama, não importa. Com a internet, você tem tudo. Então, se você pode tudo virtualmente estando em qualquer parte do planeta, por que você continuaria numa cidade grande, que é cara e estressante? A crise de 2020 abriu os olhos das pessoas e causou um êxodo urbano nunca visto antes. Milhares de pessoas simplesmente cansaram da vida nos grandes centros urbanos e querem mais calma em seus dias. E quem vai julgá-las? Afinal, calma e sossego é o que quase todos buscamos. Uma vida numa cidade pequena ou no interior é uma opção totalmente viável hoje em dia. Você não precisa estar na capital para ganhar um ótimo salário ou ter acesso à melhor educação do mundo. Com esse pensamento, as pessoas deixaram Londres, assim como deixaram Nova York, conforme eu te mostrei no vídeo que está aparecendo agora no card. As empresas sabem que as pessoas hoje colocam a qualidade de vida na balança para determinar se tentam ou não uma vaga de trabalho. Não é à toa que, de acordo com o jornal Valor Econômico, em 2021, mais de 2.000 empresas ofertavam vagas com possibilidade de trabalho remoto ou híbrido. Segundo a professora Anna Minton, da Universidade de East London, a população de Londres gasta em média mais de 50% da sua renda apenas com custos de moradia. O salário cai na conta e, num piscar de olhos, ele evapora.
Em 2022, a cidade também registrou o maior crescimento no preço dos aluguéis desde 2007, numa subida de 17%. Comprar uma casa própria também está fora de cogitação para milhões de londrinos. Haja vista que o preço médio para adquirir uma é de cerca de 640 mil libras. Não basta ser somente uma cidade cara, Londres também ainda não superou o problema da poluição. Em março de 2022, a metrópole registrou um nível de poluição no ar 8 vezes acima do considerado tolerável. A poluição estava alta o suficiente para as autoridades terem recomendado às pessoas portadoras de doenças respiratórias que não praticassem exercícios ao ar livre. O ar londrino estava pior que o de Pequim, a capital chinesa, que é tida como uma das grandes regiões mais poluídas do mundo, com uma péssima qualidade do ar. O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda é apenas uma sombra do que um dia já foi, em todos os sentidos: poder, economia, qualidade de vida e importância. A cada ano que passa, os britânicos estão mais pobres num país que parece ter parado no tempo. Londres, a joia da coroa, conta com os mesmos problemas há décadas, sem conseguir achar uma solução para a sua população. E não parece que nada disso vai mudar. Ir no mercado e ver o dinheiro do mês praticamente indo embora com apenas uma única compra. Eu me chamo José Victor e eu sei bem o que é isso. Por isso, eu deixei uma aula grátis aqui embaixo, onde ensino como qualquer pessoa consegue fazer isso, sem nenhuma habilidade específica ou conhecimento inicial. Ou você pode apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela, enquanto essa aula ainda está disponível. Quer descobrir por que a Califórnia está colapsando? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!